Hoje eu trouxe o primeiro teste que eu fiz nesse meio de customizáveis, e como o Natal tá chegando, aproveitei para fazer o experimento já dentro dessa temática. Eu sou a Maki do canal Desenhando com Maki, e nesse vídeo vou te mostrar como foi criar um Papai Noel customizável e como ficou tudo isso. Esse era um teste que eu já queria fazer há alguns anos depois de assistir alguma coisa onde uma artista falava sobre criar customizáveis para vender. E parecia muito interessante essa ideia de criar um arquivo cheio de pastinhas para você trocar a roupa do personagem, as cores, cabelo, asa, acessórios e o que mais tiver para trocar de acordo com o tipo de criatura que você decidir fazer. Eu pelo menos gosto muito desse tipo de coisa, e revisitando os papéis antigos que tem por aqui, eu já fiz algo parecido, porém não tão completo, na época que eu estava interessada em criar algum jogo que desse para personalizar o personagem. Pelo menos para mim, se o jogo me der essa opção, eu já passo um tempão testando todas as opções de como o personagem pode ser. Hoje eu comecei a testar essa ideia não pensando em criar um jogo com isso, ou pelo menos um modelo do que seria um jogo, mas sim mais voltado para personalizar personagens para uma partida de RPG, que também é um jogo, mas eu espero que essa minha colocação tenha ficado clara. Então daria para eu ter diferentes personagens só trocando depois as cores dele e também o que ele está usando. Mas claro que para existir esse só trocar, tem todo um trabalhão que a gente vai começar a ver agora. Eu escolhi para esse experimento o estilo que eu mais faço mesmo, que é o cartoon. E para começar, como vocês já viram aí, eu fui criando algumas variações do que poderia servir como base do personagem. Em alguns eu usei linhas e formas para fazer essa estrutura, e quando eu comecei a repetir demais, eu tentei trabalhar também com silhuetas para conseguir trazer novas variações. Depois disso, eu fui selecionando as opções que eu mais gostei, até chegar em um modelo só para começar a trabalhar nele. E o escolhido foi esse aqui, que já está com os detalhes que eu adicionei depois em cima da silhueta que eu criei. Com isso, eu fiz algumas anotações do que eu queria ter como opções de customização, assim dava para ter uma ideia inicial dos pontos que seriam mais interessantes eu trocar de acordo com esse personagem específico, mas isso também foi mudando enquanto eu ia progredindo na customização. De início eu pensei em olhos, cabelo, cabeça, orelha, roupa e cor, mas no final eu fui mesclando algumas coisas e adicionando novas também de acordo com o que eu ia achando enquanto eu desenhava. Então, no final, eu escolhi ter como opções de customização o rosto, que já estava incluindo sobrancelhas, olhos, nariz e bigode diferentes, a barba, que era um elemento que eu não tinha colocado lá no início, o que era orelha separada e cabeça também, eu uni tudo para a cabeça no geral, para não me dar tanto problema depois, porque tudo precisa encaixar no final, e adicionei alguns acessórios também. E foi assim que ficou a configuração final. Depois que tudo isso estava definido, eu comecei a fazer algumas opções de cabeça. E nesse momento eu ainda não estava muito preocupada em como é que tudo isso ia encaixar depois. Então eu ia criando ali de forma mais livre, mas também com o mínimo de restrição, me baseando nos limites da primeira cabeça que eu fiz. No final, se isso não desse muito certo, a opção era usar a mesma base para a cabeça e seguir com o teste até perceber o que eu poderia mudar para resolver esses problemas, ou tentar perceber que pontos dessa base inicial eu poderia mudar que não ia causar problema depois na interação com outros elementos. E colocar em prática foi fundamental porque durante o processo a gente consegue ir percebendo e criando novas soluções que vão servir para outros testes mais na frente também. Quando eu comecei a desenhar os cabelos, eu fiz tudo de acordo com a primeira base que eu tinha feito, mas é claro que depois eles não estavam encaixando certinho nas outras opções de cabeça. Mesmo assim, eu segui com as opções de rosto enquanto eu pensava em como solucionar esses detalhes mais na frente. E aí eu fui fazendo todas as outras opções também. Como era sketch, ficava fácil ajustar depois o que precisasse. Uma das partes que eu achei que seria mais fácil era a parte das roupas, porque como a base não ia mudar, parecia não ter muito erro. E realmente seria se eu não inventasse de querer fazer com que a parte de cima e de baixo da roupa dele funcionassem de formas separadas. Eu queria muito poder fazer combinações esquisitas com a parte da blusa e da calça dele, mas isso me rendeu mais um trabalhinho para ajustar depois. E até agora, como eu ainda não terminei tudo, eu não sei se testando todas as combinações possíveis, alguma coisa vai quebrar. Mas no geral, depois de alguns testes, muita coisa já funciona muito bem.
Depois de tudo desenhado, eu resolvi colorir a base do corpo e do rosto para resolver aquele primeiro probleminha que eu criei, que foi na parte do cabelo. Então eu fui ativando e desativando cada cabeça e cabelo para ver como fazer com que os cabelos que eu já tinha criado encaixassem em todas as cabeças também. E aí eu percebi duas coisas que dava para tentar. A primeira coisa era ajustar a parte do topo da cabeça no mesmo lugar da primeira base que eu já tinha como referência funcionando. Por isso foi importante desenhar todos os cabelos seguindo uma base só, porque agora eu tinha uma referência para seguir. Então eu fui fazendo isso em todas as cabeças. E a segunda foi fazer com que as partes do cabelo que estava dando problema, que era desse lado direito do personagem, sempre tivessem final no mesmo ponto que não tinha variação. Para isso eu fui marcando pontinhos para me localizar enquanto eu ia desativando, ativando e ajustando cada camada. E a partir daí, eu fui usando esses pontinhos para outras regiões também. E depois de muitas horas de trabalho, já deu para ver isso funcionando. E vou dizer que uma parte tão trabalhosa quanto desenhar cada opção é testar tudo isso depois para ver se não tem nada quebrando. Deu bastante trabalho, mas foi muito legal de fazer também. Eu já me sinto até num jogo. Mas no próximo, com certeza, eu já vou com umas skills a mais e em busca de arrumar como solucionar novas coisas como essa daqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, comenta e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!